Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui o passo a passo básico que você precisa para criar seu podcast. Eu tô nessa câmerazinha aqui pequenininha hoje porque minha nova câmera está por chegar e eu ainda não tô com a câmera muito legal, a que eu tava não tá funcionando muito bem. Enfim, enquanto a minha nova câmera não chega, eu não vou deixar de fazer vídeos aqui pra vocês, então eu estou só avisando que por isso que eu estou aqui nessa qualidade menor no cantinho aqui, mas vocês vão entender o porquê aí a partir do dia 20, que é quando a nova câmera vai chegar, beleza? Mas vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar para fazer um podcast é um roteiro, ou seja, você precisa estruturar sobre o que você vai falar. E se você já ouviu o podcast antes, né, que não são como esses podcasts daqui do YouTube, onde tem também imagens, a gente tá aqui tentando falar sobre podcasts que são para escutar somente ali por áudio, tá? As pessoas não vão assistir, então não há necessidade de ter uma câmera filmadora, não há necessidade de ter uma câmera de um celular bom, uma Canon, o que seja, não precisa filmar o lugar. Se não precisa filmar, também não precisa ter um ambiente, não precisa ter um cenário. Então aí já barateia muito o seu podcast. No entanto, já que as pessoas vão apenas ouvir o que você tem para falar, é muito interessante que você tenha aí um roteiro bem estruturado. Ou seja, uma abertura, uma música de abertura, sonoplastia, ou seja, sons de fundo ali que vão, né, passar uma certa emoção sobre aquilo que tu quer falar. E aí, nessa hora que a gente vai começar a pensar como estruturar o som que a gente vai ouvir e que vai compor junto com o que a gente vai falar no nosso podcast, na nossa entrevista, se a gente for entrevistar alguém, a gente pode pensar, tá, mas eu posso usar qualquer música que eu quiser? Bom, não necessariamente. A gente já sabe que tem muito podcast que acaba caindo em determinadas plataformas porque utilizam músicas que têm direitos autorais. E a gente vai falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Então preste atenção. Primeira coisa, você vai precisar de um roteiro bem estruturado, começo, meio, fim, sobre os temas que você vai trazer aí no seu podcast. Segundo, escolher uma plataforma onde você vai colocar esses áudios. A minha indicação é que você utilize o Spotify, tá? Porque lá no Spotify, muita gente já escuta, já tem o Spotify Premium, que é o Spotify pago, pode escutar quando tá no caminho, dirigindo no carro, quando vai fazer uma caminhada, uma corrida. As pessoas podem escutar seu podcast em qualquer lugar. E o arquivo para você colocar lá no Spotify, um arquivo de MP3, já é suficiente. Eu vou ensinar como vocês fazerem por aqui, tá bom? Então, eu colocaria no Spotify. Se você também quiser colocar o seu podcast aqui também no YouTube, você pode escolher imagens aleatórias ilustrativas para ficar aqui, né, como imagem, transformar o seu podcast em vídeo, coloca imagens aleatórias e deixa ali o áudio, porque as pessoas que estão assistindo vídeos aqui, às vezes, muitas vezes, as pessoas do YouTube estão cozinhando, lavando louça e deixa o podcast lá rolando, tá bom? Então tem várias formas. Depois que você fez o seu podcast, aí o trabalho vai ser de divulgação e por isso eu te aconselho a ver outros vídeos meus em que eu falo como crescer na internet, como divulgar seu trabalho, como fazer esse tipo de coisa, tá? Utilizando plataformas pagas ou não, que é isso que eu faço para os meus clientes. Então vamos lá. A gente começa criando um roteiro. E onde eu indico que você comece a captar, fazer download de músicas e sound effects, ou seja, efeitos sonoros para compor aí o seu podcast. Tendo em vista que o mais indicado é que você tenha sempre um certo padrão, tá bom? Então, principalmente com a entrada. Eu tô fazendo aí uma sequência de gravações de um podcast, que depois eu vou começar a lançar, mas esse meu podcast sempre começa com músicas de entrada que eu peguei aqui nesse site, que é o Freesound. Você vem aqui no Freesound, que é freesound.org, você vai aqui e começa a procurar de acordo com o que você quer. Se eu colocar aqui, ó, dog, cachorro em inglês, ele vai me passar aqui vários sons de cachorros. Se eu clico aqui, eu aperto play. Tá, dog toys, aqui é um brinquedo de cachorro. Meu cachorro já se levantou aqui por causa desse barulho. Agora, vamos aqui, barking dogs, aqui ó, latido. Eu queria filmar os meus cachorros aqui do lado reagindo a isso. Barking dogs, pronto, latido de cachorro. Então, aqui é só um exemplo, você pode vir aqui e procurar o som, o efeito sonoro que você quiser, baixar gratuitamente, e para baixar você apenas precisa ter uma conta aqui, que é só fazer um login, tá? Simples dessa forma. Você, para baixar, você vai clicar no som, depois que você clicou, você vem aqui, ó, login to download, ou seja, eu faço o login e eu posso fazer o download. Simples assim. Segundo site que eu indico para você baixar é aqui, esse premiumbeat.com.
tá? Que é o... Aqui, ó, Free Music Library. Eu tenho ele aqui nos meus favoritos. Você vem pra cá, você também pode aí caçar umas músicas. A maioria é paga, mas você também tem músicas free. E o terceiro é o Mixkit, que ele tanto serve para você baixar vinhetas, por exemplo, para os seus vídeos aí do YouTube, de qualquer lugar, como aqui ó, em Sound Effects, você vem aqui e você também consegue buscar por vários barulhinhos e tal para compor aí o seu podcast, tá bom? Então eu indico esses 3 sites, sem direitos autorais, download free. Então o melhor que eu acho, mais fácil, mais rápido de baixar é o Freesound, sem sombra de dúvida. Então freesound.org fica aqui em primeiro lugar, na minha opinião. Beleza, agora você já fez aquele trabalho de dias, de horas, que você vai ficar aí selecionando o que é melhor para você colocar no seu podcast. Agora a gente vai precisar editar esses sons, né? Então, para editar, o programa que eu indico é o Audacity, tá? A gente vai aqui, ó, Audacity, eu não sei como pronunciar isso, tá, gente? Então, você vem aqui no Audacity e vem aqui em Arquivo, Importar, por exemplo, áudio. Eu venho aqui e eu vou colocar esse aqui, Radio and Trance, e dou Play. Isso aqui tudo eu baixei no Freesound, tá? Você pode procurar outros sons. Ó, essa é uma abertura legal de um podcast, mas não usem ela, porque eu já estou usando. Então, aqui é um modelo legal. Se você quiser importar mais um outro arquivo, você vem em Arquivo, Importar, Áudio, e aí você pode puxar aqui, ó, mais um áudio, que esse aqui, se for um áudio mais longo, percebe que agora ele já fez outra camada aqui, ó, embaixo. Então, eu com a mãozinha, eu venho aqui com a mãozinha, seguro e arrasto. Pronto, agora vai começar a entrada, depois começa esse outro áudio aqui. Se você tentar puxar um áudio seu e ele não funcionar, pode ser que o formato do áudio que você gravou, o programa não sustente, tá? Mas aí eu vou te ensinar como converter esse áudio e transformar no áudio que você quiser. Uma das formas que tem da gente gravar o nosso podcast, mesmo que a gente cometa alguns erros durante a gravação, não tem problema, porque trazendo para o Audacity, você faz assim, ó, se você quiser cortar. Seleciona aqui, aí seleciona aqui, aperta Shift e seleciona aqui. Pronto, essa parte ficou mais clara, não é mesmo? Agora, se eu apertar Delete, eu deletei essa parte. Então, é assim que você vai corrigir os erros do seu áudio. Falou uma besteira, gaguejou demais, algo que fica realmente assim, que atrapalha. Você vai lá e resolve dessa forma. E aí, pessoal, os áudios que você vai trazer para dentro desse programa, você pode gravar de 2 formas. Uma é utilizando o seu gravador do computador normal, e aí eu vou indicar também esse aqui, ó, esse microfone, tá bom? Pessoal, pensa assim, se você é um médico, um veterinário, você vai ter que investir aí sua grana comprando um estetoscópio, comprando alguma coisa. Qualquer profissão que você execute, você vai precisar desembolsar uma grana para comprar equipamento para aquela profissão. Todo mundo é assim. Nem que seja um comércio, você vai abrir ali, vai comprar as mercadorias e tal. Então, se você quer trabalhar com internet, quer criar coisas na internet, invista em equipamentos bons. É isso que eu estou fazendo agora. Você me pegou logo no momento em que eu estou trocando uma câmera por outra, por isso que eu estou nesse momento com essa câmera ruim, que é a câmera do próprio computador. Mas olha só esse microfone aqui. Ele é excelente para gravar podcast e a entrada dele é USB. O link dele também vai estar aqui na descrição do vídeo para facilitar tudo aí para vocês. Assim como o link para baixar o programa, para tudo, tá? Os links que eu estou indicando aqui do Freesound, vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Agora, beleza. Gravou seu vídeo aqui, olha como ele é bonitinho. E ele ainda tem essa luz de LED aí, bem legal. Tá? Então, melhor custo-benefício é, com certeza, esse aqui. Tem outros microfones ainda melhores? Tem, mas eles estão acima de R$1.000. Então, o que eu indico aí para quem tá começando, esse aqui já vai ser suficiente, você já vai passar anos com esse aqui. É o microfone mais utilizado pelos gamers, pelos youtubers. Pode dar uma olhada aí, você vai ver muita gente com esse microfone vermelhinho aqui, tá bom? Então, beleza, agora você já sabe onde baixar, qual programa você vai utilizar, e aí você vem para esse site aqui, que é o que eu indico, que é o convertio.co. Se você gravar o seu podcast com esse microfone no seu computador, você pode escolher aí o formato que você vai querer gravar. No entanto, muitas vezes, a gente às vezes não tem nenhum computador ainda, o computador é lento e tal. Pode gravar pelo celular. Você vai vir aqui em gravador, todo celular tem,
e começa a gravar seu podcast. Errou? Não tem problema, porque a gente vai usar o Audacity para editar essas partes que errou, né? Aí uma dica que eu dou, por exemplo, você está gravando o seu áudio, o seu podcast. No minuto 10, você errou. Anota no papel, editar minuto 10. Porque quando você transferir esse arquivo para o seu computador, você já vai saber que no minuto 10 ali você tem uma edição. Você vai ter que ficar ouvindo 10 mil vezes o seu podcast, tá bom? Então, e você vai acrescentar as músicas, o som, a sonoplastia, os efeitos sonoros, tudo por aquele programa que eu já falei. Então aqui no celular você vai gravar. O que acontece? Muitas vezes o arquivo que o celular grava não é um arquivo que o Audacity aceita. Então você vem aqui, ó, selecionar arquivos, e aí você pode pegar, por exemplo, um áudio aqui e converter para o formato que você quiser. Aqui, ó, você converte para MP3, para WMA. O que eu indico para trabalhar lá no Audacity é o Wave. Cadê ele aqui? É porque o arquivo já está em Wave. Mas, enfim, você transforma ele em um Wave e você já vai conseguir levar ele para lá. Então, o que acontece? Se eu gravo pelo meu telefone não tem um formato de gravação que o Audacity aceita, eu venho aqui no convertio.co/pt para poder ficar a página em português, adiciono aqui o arquivo que eu quero, seleciono para qual eu quero converter e aperto em converter. E aí, 1 minutinho ou menos de 1 minuto, depende da sua internet, o arquivo vai estar pronto para download. Fez o download, vai lá para o Audacity e importa ele para o Audacity no formato que você precisa. Terminou essa parte aqui, pessoal, você vai vir aqui em Arquivo, Exportar, e aqui você pode exportar em MP3, que vai ficar um arquivo menor, mais fácil da pessoa baixar, mais fácil da pessoa escutar pelo Spotify, então eu indico exportar em MP3, tá bom? Então você vai exportar em MP3 ou Wave ou esse outro formato aqui. Lembrando que, se você exportar em MP3, é muito mais fácil que ele seja compatível para ouvir, às vezes, no carro e em outros lugares, que todas as plataformas para você escutar a música aceita MP3. Então, exporte o seu arquivo em MP3, ele vai ficar, inclusive, menor. Feito isso, já abre sua conta lá no Spotify e já começa aí a divulgar o seu canal ali, o seu podcast, começa a colocar suas ideias. É muito legal, porque é uma forma ali de você também ficar conhecido, mais uma fonte de comunicação, mais um lugar para você dar vazão para sua criatividade e suas produções. Então você pode sim construir vídeos para o YouTube, mas também pode colocar áudios lá no Spotify e por aí vai. A ideia do meu canal é diversificar as formas que você tem ali de fazer criações na internet. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo ou ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários a dúvida que você tem, porque eu posso fazer o parte 2, como fazer o seu podcast, parte 2, em que eu vou aí responder as novas dúvidas. Não esquece de olhar os links que tem na descrição, deixar seu like, se inscrever no canal, fazer aquilo tudo que você já sabe que tem que fazer. Grande beijo e até mais.